Ora, bom dia, vamos falar aqui hoje sobre o tema Os Últimos Dias. A Bíblia usa a expressão os últimos dias para se referir ao período referente que conduz à execução decretada por Deus, que assinala o fim de um sistema de coisas, o sistema judaico, uma duração que girava em torno do Templo de Jerusalém, conheceu os seus últimos dias em 370 da Era Comum. E aconteceu então que ilustrava o que ocorreria de modo grandemente intensificado em escala global numa época em que todas as nações se confortariam com a execução do julgamento decretado por Deus. O atual sistema iníquo de coisas que se estende mundialmente entrou nos seus últimos dias, em 1914, e alguns da geração que viveu hoje estarão também presentes para observar o fim completo na grande tribulação, que indica que vivemos hoje nos últimos dias. A Bíblia descreve eventos e condições que marcam este importante período. O sinal é composto sendo constituído de muitas evidências, assim seu cumprimento requer que todos os aspectos do sinal estejam claramente em evidência durante uma única geração. Os vários aspectos do sinal estão registrados em Mateus capítulos 24, 25, Marcos 13, Lucas 21. Há pormenores que mostram também em 2 Timóteo 3, 1, 5, 2 de Pedro 3, 3, 4 e Revelação 6, 1, 8. Com a ilustração consideramos algumas partes destacadas do sinal. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Mateus 24, 7. A guerra tem arruinado a vida na terra por milhares de anos, travando-se guerras internacionais, guerras dentro das nações, mas começando em 1914 travou-se a Primeira Guerra Mundial. Não foi apenas um conflito entre dois exércitos no campo de batalha. Pela primeira vez, todas as principais potências entraram em guerra. Nações inteiras, incluindo populações civis, foram mobilizadas em apoio dos empenhos da guerra. Estima-se até ao fim da guerra, 93% da população do mundo ficou envolvida. Com respeito à importância histórica do ano de 1914, o fogo perdido em Revelação 6.4 foi tirada da terra ao paz. Assim o mundo tem continuado a estar num estado de comoção desde 1914. A Segunda Guerra Mundial foi travada entre 1939 e 1945, segundo o reformado tenente Jean Lecoq, que até 1982 houve mais de 270 guerras desde 1945. Mais de 100 milhões de pessoas foram mortas em guerra durante este século. Também segunda edição de 1982 da URD militar and Societas Expeditores, havia naquele ano 100 milhões de pessoas empenhadas direta ou indiretamente em atividades militares. É preciso mais do que isso para cumprir este aspecto da profecia. Há dezenas e milhares de armas nucleares já posicionadas para uso imediato. Destacados cientistas disseram que as nações, se usassem apenas uma fração do seu arsenal nuclear, a civilização possivelmente inteira a espécie humana seria destruída. Mas isso não é isso que a profecia indica que acontecerá. Haverá escassez de víveres num lugar ou após o outro. Mateus 24, 7. Houve muitas vezes fome na história humana, até ao ponto que foi atingido pela fome do século XX. A Guerra Mundial causou grande fome em toda a parte da Europa e da Ásia. A África tem sido castigada pela seca, resultado em extensiva escassez de víveres. Em fins de 1980, a Organização para a Alimentação da Agricultura estimou que 450 milhões de pessoas passavam fome a ponto de inanição e 1 milhão de pessoas não tinham o suficiente para comer. Destes 40 milhões por ano morrem, em alguns anos, até 50 milhões por falta de alimentação. Há alguma coisa diferente nestes casos de falta de alimentação? A Revelação 6.6 indica que uma pequena quantidade de géneros alimentícios básicos, como o trigo ou a cevada, seria vendida pelo salário de um dia, um denário. Veja Mateus 22. Mas os suprimentos dos produtos como o azeite, o oliva e do vinho usados pelos abastados não seriam danificados, de modo que aparentemente haveria muitos que sofriam escassez, ao passo que outros poderiam ainda obter o que desejassem. Esta situação não mais se restringe a um lugar, mas é global. A New York Times relata a melhoria nos padrões de vida e a crescente demanda de alimentos em todo o mundo tem pressionado o preço dos alimentos, tornando mais difícil para os países mais pobres importar os alimentos necessários. Em muitos países, a produção do alimento, até mesmo com a ajuda da ciência moderna, não pode manter o passo com o aumento da população total. Os entendidos em alimentação hoje em dia não veem uma solução real para o problema. Haverá grandes terremotos. Lucas 21:11. É verdade que houve grandes terremotos em séculos passados, cientistas com o seu equipamento sensível detectam agora mais de 1 milhão de terremotos por ano. Mas há necessidade de instrumentos especiais para que as pessoas saibam quando há um terremoto grande. Tem realmente havido um número significante de terremotos grandes desde 1914, com dados obtidos do Centro Nacional de Dados Geográficos de Boulder, Colorado, Estados Unidos, suplementados
por um número de obras de referência até padrão. Faça uma classificação em 1984 que incluía apenas terremotos que mediam 7,5 ou mais na escala de Richter, o que resultaram da destruição de propriedades no valor de 5 milhões de dólares americanos ou mais, causaram 100 ou mais mortes. Calcula-se que houve 856 tais terremotos durante os 2000 anos, antes de 1914. O mesmo cálculo mostrou que em apenas 69 anos, após 1914, houve 605 terremotos. Assim, isso significa que, em comparação com 2000 anos prévios, a média por ano tem sido 20 vezes maior desde 1914. Num lugar após outro por pestilências, Lucas 21:11. No fim da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola se alastrou em volta do globo, dizimando mais de 20 milhões de vidas a um ritmo sem paralelo na história das doenças. Não obstante os avanços da ciência médica, todo o ano pesado tributo é cobrado pelo câncer, pelas doenças cardíacas, por numerosas doenças sexualmente transmitidas, pela esclerose múltipla, malária, onecrose, cegueira do rio e doença das Chagas. O aumento que é contra a lei, comparado ao esfriamento do amor da maioria. Um destacado criminologista diz que a coisa salta à vista quando você examina o crime em escala mundial. É um aumento alastrante persistente em toda a parte. As exceções que existem a isso destacam-se o esplêndido isolamento. Podem ser em breve tragadas pela maré crescente. The Grow of the Crime, Nova York, 1977. Sir Leonard Rodeznick e Joan King. O aumento é real, não se trata meramente do melhor estatístico. É verdade que nas gerações passadas houve também criminosos, mas nunca antes o crime esteve tão alastrado como agora. As pessoas em idade avançada sabem disso por experiência própria. O que é contra a lei mencionada por si inclui desacato às conhecidas leis de Deus, colocar a pessoa a si própria em vez de Deus como centro em torno do que gravita a sua vida. O resultado da atitude, o índice de divórcio sobe vertiginosamente, o sexo fora de casamento e a homossexualidade são amplamente aceitos. Dezenas de milhões de abortos são realizados anualmente. Este degradamento está conjugado em Mateus 24, 11, 12, com a influência dos falsos profetas que põem de lado a palavra de Deus a favor de seus próprios ensinamentos, seguir as filosofias deles em vez de acatar a Bíblia, contribuem para um mundo sem amor. 1 João 4,8, leia a descrição desse mundo em Timóteo, 2 Timóteo 3,1,5. Os homens ficando desalentados do temor e na expectativa das coisas que vêm sobre a terra habitada. Lucas 21, 25, 26. O facto é que hoje a maior emoção, seja o que domina nossas vidas, é o medo. Dizia Augusto New World Report, 11 de outubro de 1965. Nunca antes esteve a humanidade tão tenebrosa como agora. Anunciava a revista alemã Osur, número 25, 20 de junho de 1980, página 22. Muitos fatores contribuem para esta atmosfera global de temor. Os crimes violentos, o desemprego e uma instabilidade económica por estarem tantas nações desesperadamente endividadas, a poluição mundial no meio do ambiente, a falta dos fortes laços de amor, das famílias, o sentimento esmagador de que a humanidade enfrenta um iminente perigo de aniquilação nuclear. Lucas 21, 25. Menciona sinais no sol, na lua e nas estrelas, o rugido dos mares, na conexão com a angústia sentida pelas nações. Levantado o sol a miúdo causa não uma expectativa feliz, mas um temor daquilo que o dia poderia trazer. Quando a lua e as estrelas brilham, o temor do crime faz com que as pessoas se tranquem dentro de casa no século XX, mas não antes. Os aviões de mísseis têm sido usados para enviar destruição que chove do céu. Submarinos levam carregamentos mortíferos de mísseis que percorrem furtivamente os mares, estando só desses submarinos munidos para aniquilar 160 cidades. Não é de admirar que as nações estejam em angústia. Os verdadeiros seguidores de Cristo seriam objeto de ódio das nações por causa do seu nome. Mateus 24, 9. Esta perseguição não se dá por se meterem na política, mas por causa do nome de Jesus Cristo, porque seus seguidores o aceitam como rei messiânico de Jeová, porque obedecem a Cristo antes que qualquer governante terrestre, porque adoram o levante lealmente o seu reino e não se envolvem nos assuntos dos governos humanos. Conforme ela atesta a história dos dias atuais, os Jeová têm sofrido tal perseguição em todas as partes da terra. Pregação destas boas novas do reino e toda a terra habitada em testemunho. Mateus 24, 14. A mensagem seria pregada que todo o reino de Deus às mãos de Jesus Cristo já começou a dominar nos céus. Em breve, por a fio inteiro sistema iníquo de coisas sobre o seu domínio, a humanidade será levada à profecia e a terra se tornará um paraíso. Estas boas novas serão pregadas hoje em mais de 200 países e grupos de ilhas até às partes mais distantes da terra. As testemunhas de Jeová devotam centenas de milhões de horas a essa atividade anualmente, fazendo visitas repartidas de casa em casa, a fim de que dê toda a sua possível oportunidade de ouvir o que indicam todos estes eventos dos últimos dias. Lucas 21, 31, 32. Quando virdes estas coisas ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus, isto é, o tempo em que esse reino destruirá o atual sistema iníquo, ele próprio assumirá o pleno controle dos assuntos da terra. Deveras
Mas eu vos digo, esta geração de modo algum passará até que estas coisas ocorram. A geração que estava viva no começo do cumprimento do sinal em 1914 está agora bem avançada em idade. O tempo que resta deve ser muito curto.